Não. Diminui um pouco. Não precisa desligar, só diminuir. Ah lá, tá bom. Amigos das redes sociais, obrigado por sua companhia, obrigado pela oportunidade, pelo carinho. Se você tiver o Evangelho segundo o Espiritismo à mão, abra-o no capítulo 3, cujo título é Há muitas moradas na casa de meu Pai. Capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa de meu Pai. Estou aqui com o Evangelho à mão e noto, registro, que ele possui 7 itens distribuídos em 4 folhas e meia. São estes os temas: diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra, causa das misérias humanas, instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores, e ainda mundos de expiações e de provas, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Após a apresentação do capítulo, do tema, convido-os para elevarmos o pensamento e o sentimento a Deus, a Jesus, aos Espíritos bons, agradecendo por esta oportunidade e assumindo o compromisso de bem aproveitarmos a hora presente. Se você, internauta, também dispuser da Bíblia, poderá abri-la no Velho Testamento, no livro de Ezequiel, capítulo 1. Hoje nós vamos nos valer de 3 passagens bíblicas, se o tempo nos permitir. 3 passagens bíblicas. A primeira, que está no Evangelho, no item 1, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Numa linguagem que todos conhecem, meu pai foi pastor evangélico. Na igreja a que ele pertencia, a expressão não era e não é pastor, mas era um título equivalente. E compartilhando com vocês que estão presentes e acompanhando pelas redes sociais, a última pregação
que eu acompanhei do meu Pai encarnado foi precisamente esse texto. Que vosso coração não se turbe. A tradução pode ser um pouco diferente, mas o sentido se mantém. Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para preparar o lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, ali estejai vós também. Como em tudo na Bíblia e em Jesus, encontramos neste texto muito material para reflexões. Desse texto, agora, com Allan Kardec, extraímos esta frase que dá título ao capítulo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Com esta sentença, e dentro do que era possível à época, Jesus estava apresentando um dos princípios básicos do cristianismo, do Evangelho, que é, como sabemos, um código de ética universal. Deus organiza a vida material e a administra através de leis estudadas pela ciência humana. E Deus orienta a vida da alma através de leis morais, que são estudadas pelas filosofias religiosas, pelas religiões, e, como não poderia deixar de ser, pela doutrina espírita. Quando Cristo diz: há muitas moradas na casa de meu Pai, ele está se reportando ao tema muito fascinante, muito interessante, muito atraente, qual seja o da pluralidade dos mundos habitados. Com Jesus, a doutrina espírita afirma que a vida inteligente não é privilégio somente do planeta Terra. E não é somente a doutrina espírita agora, infelizmente, que afirma a pluralidade dos mundos habitados. Religiosos de diversas denominações, filósofos, cientistas, também presentemente
compartilham deste mesmo princípio. No século XX, ganhou destaque o astrofísico Carl Sagan, já desencarnado. E Carl Sagan, não espírita, afirmava que, pela lei das probabilidades matemáticas, somente em nossa galáxia temos calculadamente 1.200.000 planetas habitados. Mas este tema, conquanto presentemente ganhando muito destaque, é um tema antigo, muito antigo, como nós veremos. Em 1968, o suíço Erich von Däniken publicou um livro que ficou célebre, tornou-se um best-seller. O título era uma pergunta e uma afirmativa. Eram os deuses astronautas? É o título do livro. E neste trabalho, Erich von estuda esta questão. Cito também agora um outro livro escrito por um pastor presbiteriano de língua inglesa, Barry, e um outro nome que agora não me recordo. Ele publicou o livro A Bíblia e os Discos Voadores. Para dizer a vocês, internautas queridos, e aos companheiros presentes, que a ufologia é um tema que interessa a pesquisadores, a curiosos, a religiosos, filósofos e cientistas também. Inclusive, parte destes pesquisadores referem-se à ufologia bíblica. Já no seu livro Eram os Deuses Astronautas, Erich von Däniken já levanta a tese de que muitos dos anjos, dos querubins, dos serafins mencionados no Velho Testamento eram, na verdade, extraterrestres, ETs, que visitavam a Terra já naquela época. E trago para nós o que está em Ezequiel, profeta Ezequiel, no Velho Testamento, capítulo 1, versículos 4 e 5. Não quero, internautas, de maneira nenhuma sugerir qualquer coisa, induzi-los a admitir isto ou aquilo, mas nós precisamos demitificar alguma coisa da Bíblia, sobretudo do Velho Testamento. Há lendas, há narrativas que vêm numa linguagem muito mitológica, simbológica, que não podemos tomar ao pé da letra, literalmente. Permitam-me, portanto,
muito amando a Deus, muito amando ao Cristo, muito amando a contribuição dos antigos, chamar a sua atenção para os versículos 4 e 5 de Ezequiel, capítulo 1. Ele escreveu: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais. E esta era a sua aparência, tinham a semelhança de um homem. O que o Espiritismo, 3.000 anos depois, confirma, dizendo que em todos os planetas habitados, a forma humana é uma constante, embora com as variáveis compreensíveis, e como Kardec coloca no capítulo 3 do Evangelho, cujo estudo estamos iniciando agora. Há planetas inferiores ao nosso, onde os nossos irmãos têm semelhança conosco, embora num corpo mais grosseiro, menos belo, menos harmônico. Como também nos planetas superiores, a forma é sempre a humana, mas embelezada, leve, mais harmonizada, mais bela. Não quero sugerir nada, mas Ezequiel aqui está descrevendo a aterrissagem de um avião, se não de um avião, de um helicóptero. E se não de um avião e de um helicóptero, de um foguete, destes que os países presentemente lançam. Olha de novo a leitura. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem. Que nuvem é esta? Com fogo a revolver-se. Que fogo é este? E um resplendor ao redor dela. E no meio, uma coisa. É claro que Ezequiel não usou a palavra avião. Na época não existia. Também não usou a palavra helicóptero, que também não existia. Também não usou a palavra foguete. Mas como lhe foi possível, ele descreveu essa coisa que ele estava enxergando. Uma coisa que saía do meio do fogo. Quando vocês assistirem ao lançamento de algum foguete, lembrem-se deste texto e, pelo menos, meditem. Permitam-se abrir a mente à compreensão de algumas coisas. E do meio disso tudo saía a semelhança de 4 animais com aparência humana. Está aí esse texto para as nossas reflexões. Eu já citei João, capítulo 14, agora Ezequiel, capítulo 1, versículos 4 e 5,
E agora cito para as nossas reflexões a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus, no trecho que está no capítulo 13, versículo 2, quando o apóstolo assim se expressou: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. E os ufólogos bíblicos se permitem pensar que estes anjos a que Paulo se referiu podem ser também irmãos de outras esferas, de outros planetas habitados. Mas não é impossível, aliás, é muito possível também que estes anjos sejam espíritos superiores que habitam esferas muito elevadas e que vieram ter conosco sem necessariamente pertencerem a outros planetas. Pluralidade dos mundos habitados. Um tema fascinante, lindo, atual e necessário que nos interessa a todos, como veremos a partir de agora. A pluralidade dos mundos habitados, ou vida inteligente em outros planetas, é um tema que se relaciona diretamente com alguns dos atributos de Deus. Deus é justo. Todos concordamos com isso. Pois não seria justo, não seria inteligente, não seria sábio ter vida inteligente, vida espiritual somente na Terra. À medida em que vamos evoluindo, vamos abandonando o tédio, a inutilidade, o vazio existencial. Eu já não gosto mais da hora ociosa, sem sentido, sem finalidade, aquela hora que não me acrescenta nada. Ora, se eu, tão inferior, tão primitivo, já prefiro o tempo bem ocupado, imaginemos Deus. Qual seria a razão da existência de tantas estrelas, sendo que a maioria das estrelas são invisíveis a olho nu? Porque Deus teria feito estas estrelas? Para quem Deus teria feito essas estrelas? Por que Deus teria feito para cada estrela um corpo de planetas e todos eles, nas outras estrelas, invisíveis a olho nu? Qual o sentido? Qual a finalidade? Portanto, vida inteligente em outros planetas é uma questão, sendo redundante intencionalmente, uma questão de inteligência. É uma questão de amor. Deus tem de sobra tudo, mas eu quero destacar agora que Deus tem de sobra tempo e espaço, e poder, e amor, e sabedoria. Portanto, Deus
cria filhos, gera filhos desde sempre e continua gerando e continuará gerando filhos, porque espaço nunca vai faltar e Deus continua criando planetas, luas, estrelas, sistemas, galáxias, porque espaço não falta. Nós estamos neste universo habitado por uma família inabordável. Nós estamos onde merecemos ou precisamos estar. Nós estamos nas condições que merecemos ou necessitamos. E estamos no ambiente, nas companhias que merecemos ou necessitamos. Aqui, presencialmente, boa parte da nossa equipe, pois nós todos estamos no lugar certo, no tempo certo, com as pessoas certas, não só no que tange a esta família espiritual, mas na minha família consanguínea, como eles, como nós todos estamos com as pessoas certas, no lugar certo, no tempo certo, nas circunstâncias certas. E o Espírito Sheila, pela psicografia do nosso amado Chico Xavier, na esteira deste pensamento, dizia: você está no lugar certo, com a pessoa certa, no tempo certo. Se alguma coisa está errada, é com você mesmo, no seu modo de pensar e de sentir as coisas. Portanto, o nosso planeta apresenta as atuais condições físicas, sociais, econômicas, morais, como reflexo das condições individuais. O planeta tem as misérias das criaturas humanas que compõem a família terrena, como a humanidade possui, a Terra possui as virtudes, as qualidades positivas das individualidades aqui radicadas. Quando criticamos o planeta, em verdade, estamos criticando a nós mesmos, sem magoar você, internauta. Mas se eu fosse justo, se tu fosses justo, se ele, ela fosse justo, se nós fôssemos individualmente considerados, todas as individualidades fôssemos justas, não teríamos injustiças na Terra. Portanto, todos os macro problemas existentes no planeta são reflexos dos microproblemas que as individualidades aqui radicadas experimentam. Se queremos que o planeta melhore, e queremos, precisamos partir da melhoria individual. Toda vez que um ser humano cai, a humanidade cai com ele. Toda vez
que um ser humano se ergue, a humanidade se ergue com ele. Não há acaso, não há coincidência, não há sorte, não há azar, não há improviso, não há jeitinho brasileiro, mesmo porque, lamento dizer, Deus não é brasileiro. Deus não tem nacionalidade. Então nós estamos aqui. E quando Kardec, no primeiro tópico, coloca sobre diferentes estados na alma, na erraticidade, Allan Kardec, vale dizer, a doutrina espírita está estabelecendo que cada um de per si está no seu patamar evolutivo, cada um agindo e reagindo de conformidade com as suas conquistas. Sim, e o que nós somos perdura, permanece para além da cortina da morte, para além do véu da desencarnação. Nós continuamos sendo, por algum tempo, o que somos. A morte não representa um banho lustral. Morrer não é nada demais. É simplesmente atravessar o rio da imortalidade, como já preconizava a filosofia grega. Portanto, se alguém aqui está em um estado de consciência infernal, este estado infernal de consciência há de acompanhar a criatura no pós-mortem. Se alguém aqui na Terra conseguiu construir no âmago de si mesmo um estado de alma a que podemos chamar de céu ou nirvana, este céu, este nirvana segue com a pessoa. Portanto, com uma frase, diferentes estados da alma na erraticidade, esta frase, Allan Kardec modifica uma teologia de mais de 1500 anos. Não mais o céu localizado fisicamente para onde vão todos no mesmo padrão, e nem aquele inferno fisicamente localizado para onde vão ir lá padronizadas todas as almas infernais. Podemos afirmar que existem tantos estados psicológicos, tantos estados espirituais, quantas são as individualidades. Porque não existem dois espíritos rigorosamente iguais. Eu posso estar num estado de felicidade, vocês podem estar num estado de felicidade, mas as nossas felicidades não são rigorosamente as mesmas. Eu posso estar numa posição de desequilíbrio interior, vocês podem estar, mas há nuances entre os nossos desequilíbrios. Portanto, é ilusão, é fantasia, é teologia arcaica e superada, que não encontra lastro na lógica, no bom senso, afirmar
que todos nós haveremos de ir para o céu, levado pelos anjos, aos pés do Altíssimo, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, e que lá ficaremos ad eterno, louvando, cantando, glorificando. Sem ironia, não há Deus que aguente filhos cantando hinos eternamente, daqui 1 trilhão de anos-luz, vezes 1 trilhão de anos-luz, vezes 1 trilhão de anos-luz. Estou eu lá cantando a mesma musiquinha. E pensar que isto é a felicidade máxima que um espírito, que um filho de Deus pode aspirar. É disto que trata o capítulo 3 do Evangelho. Por que tantas misérias planetárias? Porque aqui vivem espíritos miseráveis. Por que tantas injustiças planetárias? Porque aqui vivem espíritos injustos. Por que tanto desamor na terra? Porque os espíritos que aqui vivem pouco amam. Mas todos estamos submetidos à lei do progresso. Estamos aqui para crescer, para aprender. E nas próximas segundas-feiras nós vamos insistir neste tema. Por enquanto direi com André Luiz, aprendamos humildemente. Aprendamos humildemente. Não nos consideremos mestres, sábios. Trago para nós este pensamento. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos, os ingênuos, os presunçosos, os soberbos, estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Augusto Cury, psiquiatra, afirma que todos nós pensamos, mas nem todos desenvolvemos qualitativamente a arte de pensar. Pensamos todos os dias milhares de pensamentos, mas pensamentos pobres, mesquinhos, limitados, circunscritos ao que comerei, que beberei, que vestirei, sem permitirmos que os pensamentos se ampliem na direção do infinito. Termino trazendo algo da contribuição de Emmanuel, agradecendo por sua paciência. Nos diz este sábio mentor, agradece assim o lugar de prova em que te situas. Corpo doente, companheiro difícil, parente complexo, chefe amargo e dificuldade constante. São oportunidades que se renovam. Oportunidade de aprender, digo eu. Oportunidade de crescer. Oportunidade de melhorar. Todo título exterior, prossegue Emmanuel,
é instrumentação de serviço, ou seja, todos os recursos com os quais somos brindados nessa reencarnação devem nos servir como ferramentas de realização, de serviço em favor de todos, nosso também. A existência terrestre é o bom combate. Defeito e imperfeição, débito e culpa são inimigos que nos defrontam, inimigos nossos, inimigos internos. Aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. E em toda parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. E em toda parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Livro Justiça Divina, capítulo 2. Obrigado por sua companhia, por sua paciência. Agradeço aqui a Nelly Garcia Lambassi, de Rio Claro, nossa companheira Silvia, que está conosco. Nós também, Silvia, estamos com saudades de você. Maria Helena Lombardi Teixeira, de Franca. Até o Hamilton Miranda está aqui 2 vezes, presencialmente e virtualmente. Que maravilha! Um grande abraço e até segunda que vem, se Deus nos permitir.